Os lobos comem noite adentro, dragões voam ao relento. Uma alma perdida não dorme jamais, com medo de bruxas e coisas por trás. Um sonho de Sovngarde. Naquelas horas, provavelmente eu vou morrer. Meus homens e eu, nórdicos de Skyrim, logo vamos nos juntar às legiões do Imperador para atacar a cidade imperial. Os Aldmeres estão entrincheirados dentro, e nossas perdas podem ser severas. É desesperado, pois se não recuperarmos a cidade, perderemos a guerra. Ontem à noite, orei ao Todo-Poderoso Talos por coragem e força na batalha que estava por vir. Nessas últimas horas frias do nascer do sol, eu me sento para escrever este conto de um sonho que tive há não muito tempo. Eu acredito que este sonho foi a resposta por minhas orações, e eu precisava de sabedoria que continha nesse sonho para as batalhas que estão por vir e para as histórias que meus parentes iriam contar depois de minha morte. No sonho, caminhei pela névoa em direção ao som do rio, da alegria e de canções do norte. As névoas logo se clareavam. Diante de mim estava um grande abismo. Águas trovejavam em sua borda e era tão profundo que eu não conseguia ver o fundo. Uma grande ponte feita de ossos de baleia era o único meio de cruzar, então eu tomei. Foram apenas alguns passos quando encontrei um guerreiro, sombrio e forte. Ele disse: "Eu sou Tsum, mestre das provações." Quando ele falou, a voz foi crescendo e ecoando pelas paredes da montanha em nosso redor. Então, tão rápido quanto apareceu, ele me pediu que passasse. Eu sabia em meu coração que só recebi a passagem porque eu era um visitante. Se a hora chegar e eu voltar aqui depois de minha vida mortal, as lendas dizem que deve ser o melhor que este terror em um combate único. Além da ponte, uma grande porta se levantou diante de mim, de tão alta que tocava até as nuvens. Apesar de ter todas as minhas forças, tive trabalho para empurrá-la e vi o salão do banquete iluminado por tochas. Aqui estavam reunidos os maiores heróis dos nórdicos, todos que bebiam a cerveja, despejavam de grandes barris e cantavam canções de batalha. Um cheiro gigantesco de porco assado se dobrou sobre mim. Meu coração estava feliz em ouvir músicas antigas. "Venha!" gritou um homem cheio que sentava sobre uma cadeira alta de madeira. Este é o Sobser Esgamor, pai de Skyrim e dos nórdicos. Eu me aproximei e me atirei diante dele. "Você se encontra em Sovngarde, Salão dos Mortos Honrados. Agora, o que você teria de mim, filho do norte?" Ele gritou. "Eu busco conselhos", disse eu. "Para amanhã, lutaremos em uma batalha desesperada e meu coração está cheio de medo." Esgamor se levantou. A jarra que estava em sua mão foi até seus lábios. Ele bebeu até o copo estar vazio, então mais uma vez falou: "Lembre-se disso, sempre, filho do norte. Um Nord é julgado não pela maneira que viveu, mas pela maneira que morreu." Com isso, ele deixou de lado o flagelo, levantou o punho no ar, rugiu um grande elogio e os outros heróis levantaram e aplaudiram em resposta. O som ainda tocou meus ouvidos quando acordei. Perguntei meus homens, falei sobre minha visão, as palavras pareciam encher seus corações com coragem. Os chifres estão soprando, as bandeiras são levantadas. Chegou a hora de reunir. Que Talos conceda a vitória nesse dia. E se eu for considerado digno,
que mais uma vez eu vejo esse grande salão de festa. Scardan Free Winter. Um conto de um soldado e de seu sonho antes da batalha. Almas, preto e branco. A natureza da alma não é cognoscível. Todo mago que tentou procurar seu rastro, às vezes falhou. O que pode ser conhecido é que as almas são uma fonte de energia mística que pode ser colhida. Toda criatura viva ou morta é alimentada por uma alma. Sem ela, são apenas pedaços de carnes ou pilhas de ossos. Essa força de animação pode ser contida dentro de uma gema da alma, se a gema tiver uma capacidade, é claro. Da gema pode ser usado para alimentar vários itens mágicos. Séculos de experimentação demonstram que há almas negras e almas brancas. Somente a rara gema de alma negra pode conter a alma de uma criatura mais forte, como um homem ou um elfo, enquanto as almas de criaturas menores podem ser capturadas por gemas de muitas cores inferiores. Elas são todas classificadas como gemas de alma branca, daí a divisão entre gemas de alma negra e gemas de alma branca. Ou preto, ou branco, tanto faz. As almas brancas são muito mais seguras do que as almas negras, embora não tão poderosas. Os estudantes principais do misticismo não deveriam mergulhar em almas negras ou gemas de alma negra. Mesmo alguém que ignora as restrições da aliança contra as artes necromânticas, usadas para o poder de gemas de alma negra, é perigoso para o usuário lidar com elas por muito tempo. Se a gema não é precisamente do tamanho da alma encerrada, pequenos pedaços da alma do conjurador podem escorrer da gema quando é tocada. Um olhar de um estudioso sobre as gemas e as almas do homem e dos animais. Lucy Argonian Maid, Ato 4, Cena 3. Meu Deus, isso é bastante pão. Mas como sempre, ele vai a meu forno? Esse pão não está pronto para cozinhar, meu doce. Ainda tem que subir. Se ao menos pudéssemos nos apressar, como eu conseguiria tal tarefa? Oh, minha pequena empregada argoniana, você deve usar suas mãos. Você deseja que eu ajoelhe? O pão? Aqui? Claro. Mas se a senhora me atrapalhar, seu pão era para satisfazer o apetite dela. Não se preocupe, minha delicada flor. Satisfarei os desejos de minha senhora mais tarde. Muito bem, mas temo que meu forno não esteja quente o suficiente. Pode levar horas. Muito tempo, meu doce, muito tempo. Fim do ato 7, cena 2. A lenda do lamento dos amantes. A noite é muito escuro. O vento suavemente toca os salgueiros. Tudo é silencioso, ou parece assim. Ao redor das margens do pequeno lago, as luas de Tamriel reflete a superfície ligeiramente ondulante da água. A chamada da coruja ecoa. Não há luz no castelo perto, parece deserto. À medida que a noite exibe os satélites do planeta e atravessam os céus, um leve brilho aparece perto do castelo. A luz se move lentamente em direção ao lago,
e ao chegar à costa, para. Uma figura de uma mulher, bonita por qualquer medida, fica olhando melancolicamente para a água escura. Sua lanterna brilha e a ilumina. As lágrimas escorrem por suas bochechas. Seu vestido, uma vez lindo, agora está esfarrapado e manchado. A superfície do lago fica agitada, mas não de um vento, já que a noite se tornou tão silenciosa quanto escurecida. Lentamente, da água emerge um homem, um guerreiro totalmente adornado na armadura de um cavaleiro do campo de batalha. Ele parece flutuar sobre a água em direção à mulher e parar diante dela. Madeline, estende o guerreiro fantasma. Meu Sr. Gertand, sussurra a encantadora Madeline, e ela ajoelha-se. Você veio até mim novamente? Sim, responde Gertand. Meus dias esperam muito tempo à noite em que posso ver você, meu amor. Os amantes ficam parecendo melancolicamente incapazes de tocar um ao outro, incapazes de se beijar, de satisfazer seu amor não correspondido, até que as primeiras tinges do amanhecer comecem a colorir o céu ocidental. Gertand deixa cair algo no chão, assim como Madeline. Em cada partida, as águas do lago novamente tomam posse do cavaleiro bonito, e a linda donzela caminha lentamente de volta ao castelo. À medida que as águas do lago se ondulam e estalam, a suave luz da lanterna de Madeline desaparece ao amanhecer que logo vem. Na margem há duas belas rosas, uma carmesim e outra branca, de cor creme fresca. As ondas do lago ultrapassam as duas flores e as puxam de volta para o lago, deixando a costa nua como era nas horas anteriores à quebra da escuridão. Os habitantes da cidade de Gertand Manor dizem muitas vezes ver esses amantes em uma reunião noturna. O uivo do javali, a taverna, sempre está cheia de conversas sobre eles. Lord Gertand e Lady Madeline, que estavam noivos. Lord Gertand foi chamado à batalha para defender a terra. Hergen, o feiticeiro residente do castelo, ficou inflamado com amor e desejo por Madeline, apenas para ser repreendido por ela. A morte de Lord Gertand no campo de batalha, a morte de Lady Madeline por sua própria mão diante da notícia de seu amado morto, a maldição de Hergen em ambas as almas, que não lhes permitirá descansar até que Madeline concordar em se tomar sua consorte de Hergen, mesmo na morte. Hergen até hoje vagueia pelos salões de Gertand Manor, esperando que Madeline aceite suas demandas e os amantes continuem se encontrando por alguns minutos a cada noite, nas margens do lago, agora conhecido como Lover's Lament, por Crowbalmoval, o urso de Marcat. Ulfric Stormcloak é considerado um herói por muitos por sua parte no fim da rebelião Frostworm. Diz que quando o Império foi abandonado, Skyrim, os nativos de Reach se rebelaram, sem dúvida devido aos maus tratos dos Nords. Ulfric Stormcloak e sua milícia, que estavam por lá, foram retomar sua terra dos renegados. Em todos os fios de bravatas épicos que os Skald compõem de suas façanhas, você pensaria que Ulfric seria um gigante, um homem de igual porte a Tiber Septim,
em astúcia e liderança, e ações totalmente decisivas. Mas a verdade é muito mais reveladora, sim. Em 174 a 176 da Quarta Era, o Frostworm, de fato, governou Uritch como um reino independente de Skyrim. Sim, isso foi realizado enquanto o Império estava atormentado pelas forças do domínio Aldmeri. E não poderia enviar uma legião para restabelecer a ordem. E sim, Ulfric Stormcloak reprimiu a rebelião sem a ajuda dos imperiais. Isso é verdade, mas o que os bardos muitas vezes não conseguem contar em suas histórias é que o reino de Frostworm era bastante pacífico nesses 2 anos que estavam no poder. A verdade, alguns crimes foram cometidos contra os ex-proprietários, os nórdicos, muitas vezes os acusados de serem mais severos em relação aos trabalhadores nativos. Mas, em geral, os Frostworms governaram suas terras de maneira justa e fizeram proposta para serem reconhecidos pelo Império como um reino legítimo. Na sequência do rescaldo da Grande Guerra, você pode imaginar o atraso em assuntos majestosos que o Império teve. Antes que o Tratado de Paz pudesse ser resolvido com o Frostworm, uma milícia liderada por Ulfric Stormcloak sitiou os portões da sua capital, Markarth. O que aconteceu durante a batalha foi uma guerra, mas o que aconteceu depois da batalha terminou em nada menos que crimes de guerra. Todos os oficiais que trabalhavam para Frostworm foram colocados à espada, mesmo depois de terem se rendido. As mulheres nativas foram torturadas e estupradas para falar os nomes dos lutadores Frostworm que haviam fugido da cidade ou estavam nas colinas fora do alcance. Qualquer um que morasse na cidade, Frostworm e Nord, foram executados se não estivessem lutando ao lado de Ulfric e seus homens. Quando eles violaram os portões, você está conosco ou você está contra Skyrim? Foi a mensagem que os lábios de Ulfric, enquanto ordenava as mortes dos lojistas, fazendeiros e idosos, e qualquer criança com idade suficiente para levantar a espada, que não havia atendido ao chamado de Ulfric. Então, quando o Império agradecido aceitou a vitória de Ulfric, enviou soldados para restabelecer o Estado de Direito do Uritch, que não era mais uma surpresa, e que ele exigisse fosse permitido adorar Talos livremente. Antes que a legião pudesse organizar, o caos que atravessava as ruas de Markarth e os relatos das mortes aumentaram todos os dias. O Império não teve escolha se não conceder a Ulfric e seus homens a adoração livre a Talos, coisa que foi revogada algum tempo depois. O Acordo Branco com o Aldmeri Domínio, que reconhece a crença élfica de que Talos, como um ser humano, não pode ser um dos divinos, pôs em perigo o tratado que foi sacrificado durante a guerra. O Império estava errado. Mas que escolha eles tiveram? Pergunto-lhe. Contra o urso de Markarth? Ulfric Stormcloak? Não é essa a resposta. Ainda queremos saber a resposta. O Urso de Markarth, por Arianus Arius, erudito imperial. Um relato do reinado independente de Ulfric Stormcloak sobre Uritch. I am the lucid dream, the monster in your nightmares.
the fiend of 1,000 faces. Cower before my true form! Bow down before the god of death! Madness will consume you! Your will is no longer